A ansiedade não é um sinal de fraqueza espiritual, mas sim uma oportunidade para experimentarmos a suficiência de Deus de forma profunda. Quando o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, "Não andeis ansiosos por coisa alguma", ele não estava minimizando as nossas lutas reais, mas apontando para uma solução celestial. Ele continua dizendo: "Mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus." Repara como Paulo nos ensina que a resposta para a ansiedade não está em tentar controlar tudo, mas em apresentar tudo a Deus através da oração. Quando começamos o dia orando antes que a ansiedade se instale, estamos estabelecendo uma fortaleza espiritual ao redor do nosso coração. Jesus mesmo nos convida em Mateus capítulo 11, versículo 28. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Este convite não é para amanhã, não é para quando as coisas melhorarem, é para agora mesmo, neste exato momento em que acordas com o peso do mundo nos ombros. A oração matinal funciona como uma declaração de dependência, onde reconhecemos que sem Deus não podemos navegar as águas turbulentas deste dia. Quando entregamos cada preocupação específica ao Senhor pela manhã, estamos ativando a promessa de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Deus não apenas pode cuidar, ele quer cuidar. Ele se deleita em carregar aquilo que te sufoca. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações que precisam do Teu toque curador. Reconhecemos que sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, que sem a Tua força somos frágeis, que sem a Tua paz vivemos angustiados. Senhor, neste exato momento há pessoas que acordaram com o coração apertado, com pensamentos acelerados, com medo do que este dia pode trazer. Pai, Tu conheces cada nome, cada situação, cada batalha silenciosa que enfrentamos. Pedimos agora que a Tua presença poderosa invada cada lar, cada quarto, cada coração que clama por alívio. Que o Teu Espírito Santo desça sobre nós, como óleo suave que acalma a tempestade interior. Senhor, declaramos que Tu és maior do que qualquer ansiedade, mais forte do que qualquer preocupação, mais poderoso do que qualquer circunstância que tentamos controlar. Ajuda-nos a soltar das nossas mãos tudo aquilo que estamos segurando com tanta força, confiando que as Tuas mãos são infinitamente mais capazes. Pai Celestial, nós entregamos a Ti todas as preocupações financeiras que roubam o nosso sono e perturbam a nossa paz. Para aqueles que acordaram pensando nas contas a pagar, nas dívidas acumuladas, na falta de recursos para suprir as necessidades básicas, Senhor, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Lembramos da Tua promessa em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Pai, abre portas de provisão, cria oportunidades que somente Tu podes criar, multiplica o pouco que temos nas mãos. Que hoje possamos ver sinais claros da Tua fidelidade financeira. Remove de nós a ansiedade que nos paralisa
e substitui-a por fé ativa, que nos move em direção às soluções que já preparaste. Senhor, dá-nos sabedoria para administrar bem o que temos, coragem para buscar novas fontes de renda quando necessário, e sempre a certeza de que Tu jamais abandonas os Teus filhos. Senhor Jesus, entregamos a Ti todas as ansiedades relacionadas com a saúde. Há pessoas ouvindo esta oração que estão aguardando resultados de exames, que enfrentam diagnósticos difíceis, que convivem com dores crônicas, que temem o futuro por causa de doenças. Pai, Tu és o Deus que cura. O mesmo que andou pela Galileia restaurando os enfermos, continua com o mesmo poder hoje. Tocamos agora em fé o Teu manto invisível, crendo que virtude curadora flui de Ti para cada corpo que precisa de restauração. Acalma os corações daqueles que acordaram com medo de sintomas, com preocupação sobre tratamentos, com angústia sobre a saúde de pessoas amadas. Senhor, coloca paz onde há turbulência, esperança onde há desespero, fé onde há dúvida. Lembramos que Tu disseste em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Eu sou o Senhor que te sara. Esta promessa não envelheceu, não perdeu validade, permanece viva e ativa para esta geração. Pai querido, trazemos diante de Ti todas as ansiedades relacionadas com os nossos filhos. Quantos pais e mães acordam com o coração pesado, preocupados com o futuro dos seus pequenos, com as escolhas dos adolescentes, com os caminhos dos filhos adultos. Senhor, Tu amas os nossos filhos ainda mais do que nós os amamos. Coloca um cerco de proteção ao redor de cada criança, de cada jovem, de cada filho que causa preocupação. Guarda-os dos perigos visíveis e invisíveis, das más companhias, das decisões erradas, dos caminhos tortuosos. Pai, dá-nos sabedoria para educá-los no caminho em que devem andar, paciência para lidar com as diferentes fases e sempre a certeza de que Tu tens um plano perfeito para cada vida. Remove de nós a ansiedade controladora que sufoca e substitui-a por confiança que liberta. Que possamos descansar sabendo que Tu velas sobre os nossos filhos, mesmo quando não podemos estar presentes. Senhor Deus, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas com o trabalho. Há pessoas que acordaram ansiosas, pensando nas metas a cumprir, nos prazos a vencer, nos projetos a entregar, nas reuniões difíceis pela frente. Pai, vai conosco para cada ambiente de trabalho hoje. Dá-nos capacidade sobrenatural para realizar as nossas tarefas com excelência, sabedoria, para tomar decisões acertadas, favor diante de superiores e colegas. Para aqueles que estão desempregados e acordaram com angústia sobre o futuro profissional, Senhor, abre portas que nenhum homem pode fechar. Prepara oportunidades alinhadas com os dons e talentos que Tu mesmo colocaste em cada um. Acalma a ansiedade que vem da incerteza e fortalece a fé de que Tu tens o controle da nossa carreira. Que possamos trabalhar, não para impressionar pessoas, mas para glorificar o Teu nome em tudo que fazemos. Remove o medo do fracasso e planta confiança no Teu cuidado providencial. Pai amado, trazemos diante de Ti todas as ansiedades relacionadas com os relacionamentos. Quantas pessoas acordaram com o coração apertado por causa de conflitos não resolvidos, palavras duras que foram ditas, distanciamentos dolorosos, relacionamentos quebrados que precisam de restauração. Senhor, Tu és o Deus da reconciliação, aquele que pode curar as feridas mais profundas e reconstruir pontes que pareciam destruídas para sempre. Coloca amor onde há ressentimento, perdão onde há mágoa, compreensão onde há julgamento. Para os casamentos que enfrentam tempestades, Pai, derrama renovação, reavivar o amor do princípio, lembra os cônjuges do compromisso que fizeram diante de Ti.
Para as amizades rompidas, cria oportunidades de diálogo e cura. Para as famílias divididas, opera milagres de restauração. Remove de nós a ansiedade que vem do medo de ser rejeitado, de não ser amado, de ficar sozinho. Planta em nós a certeza de que o teu amor nunca falha e nunca nos abandona. Senhor Jesus, entregamos a Ti todas as preocupações sobre o futuro que roubam a nossa paz no presente. Há pessoas ouvindo esta oração que acordaram ansiosas, pensando no que pode acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Pai, Tu nos ensinas em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Senhor, ajuda-nos a viver um dia de cada vez, confiando que assim como cuidaste de nós até aqui, continuarás cuidando em cada amanhecer que virá. Remove a ansiedade sobre coisas que ainda não aconteceram e que talvez nunca aconteçam. Ensina-nos a focar no hoje, a fazer o melhor com o que temos agora, a confiar que o futuro está seguro nas Tuas mãos. Pai, planta em nós esperança inabalável de que os Teus planos para nós são de bem e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Pai Celestial, trazemos diante de Ti todas as ansiedades relacionadas com decisões importantes que precisam ser tomadas. Há pessoas que acordaram com o peso de escolhas difíceis pela frente, encruzilhadas, onde não sabem qual caminho seguir, situações complexas que exigem sabedoria além da humana. Senhor, Tu prometes em Tiago capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Pai, derrama sobre nós a Tua sabedoria celestial neste momento. Ilumina as nossas mentes para enxergar com clareza. Abre os nossos ouvidos espirituais para escutar a Tua voz. Guia os nossos passos no caminho certo. Remove a confusão que paralisa e substitui-a por direção clara. Que possamos ter a coragem de tomar decisões quando necessário e a paciência de esperar quando for preciso. Acalma a ansiedade que vem do medo de escolher errado e planta confiança de que Tu endireitas os nossos passos. Senhor Deus, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas com a segurança. Vivemos em tempos onde o medo ronda constantemente, onde as notícias trazem relatos de violência, acidentes, tragédias. Pai, há pessoas que acordaram com medo de sair de casa, com receio pelo caminho que precisam percorrer, com ansiedade sobre a segurança dos seus entes queridos. Senhor, lembramos da promessa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pai, coloca um cerco de proteção angelical ao redor de cada pessoa, de cada família, de cada lar. Guarda as nossas entradas e saídas, protege-nos no caminho de ida e de volta, livra-nos de todo mal e perigo. Remove o medo paralisante e substitui-o por confiança na Tua proteção soberana. Que possamos viver não com imprudência, mas com a certeza de que estamos seguros debaixo das Tuas asas. Pai amado, trazemos diante de Ti todas as ansiedades relacionadas com a nossa identidade e valor pessoal. Quantas pessoas acordaram se sentindo inadequadas, insuficientes, sem valor, comparando-se com outros e sentindo-se inferiores. Senhor, a ansiedade muitas vezes nasce quando esquecemos quem somos em Ti. Pai, lembra-nos agora que fomos criados à Tua imagem e semelhança, que somos obra-prima das Tuas mãos, que fomos comprados por alto preço através do sangue precioso de Jesus. Remove de nós a necessidade doentia de aprovação humana e planta profundamente a certeza da Tua aprovação. Cura as feridas da rejeição que ainda sangram, restaura a autoestima quebrantada,
reconstrói a confiança destruída. Que possamos acordar cada manhã sabendo que somos amados incondicionalmente por Ti, que temos propósito e destino, que fomos chamados para fazer diferença neste mundo. Substitui a insegurança por identidade firme em Cristo. Senhor Jesus, entregamos a Ti todas as preocupações sobre situações que estão completamente fora do nosso controle. Há circunstâncias que não podemos mudar, pessoas que não podemos transformar, problemas que não conseguimos resolver sozinhos. Pai, a ansiedade cresce quando tentamos controlar o incontrolável. Ajuda-nos a reconhecer os limites da nossa humanidade e a descansar na ilimitada capacidade da Tua divindade. Ensina-nos a diferença entre o que está nas nossas mãos fazer e o que precisa ser deixado nas Tuas mãos. Senhor, dá-nos serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, coragem para mudar as que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Que possamos soltar das nossas mãos tudo aquilo que nunca foi nossa responsabilidade carregar. Remove a ansiedade do controle e planta a paz da rendição confiante. Pai, Tu moves montanhas, Tu abres caminhos no deserto, Tu fazes o impossível acontecer. Pai Celestial, trazemos diante de Ti todas as ansiedades relacionadas com a nossa fé. Há momentos em que a própria fé parece fraquejar, onde as dúvidas assaltam a mente, onde nos perguntamos se Tu realmente estás presente, se realmente te importas, se realmente vais responder. Senhor, entendemos que dúvidas não são pecado, mas oportunidades para a fé crescer mais forte. Lembramos do Pai que clamou a Jesus: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Em Marcos, capítulo 9, versículo 24. Pai, onde a nossa fé é pequena como um grão de mostarda, faz crescer. Onde a dúvida ameaça nos derrubar, sustenta-nos, fortalece a nossa confiança em Ti mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Remove a ansiedade que vem da incerteza espiritual e planta a convicção profunda da Tua fidelidade. Que possamos descansar não na força da nossa fé, mas na fidelidade do Deus em quem cremos. Senhor Deus, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas com o tempo. Há pessoas que acordaram ansiosas porque sentem que o tempo está passando rápido demais, que estão ficando para trás, que não estão alcançando os objetivos no ritmo esperado. Pai, Tu és o Senhor do tempo, aquele que faz todas as coisas belas no seu devido tempo. Remove de nós a pressão cruel das expectativas temporais que não vieram de Ti. Ajuda-nos a entender que cada pessoa tem o seu próprio ritmo, que comparações roubam a alegria, que o Teu cronograma é perfeito, mesmo quando não coincide com o nosso. Para aqueles que sentem que perderam tempo precioso, Senhor, Tu prometes restaurar os anos que foram devorados. Para aqueles que se sentem atrasados na vida, lembra-os de que nunca é tarde demais para recomeçar contigo. Substitui a ansiedade da pressa pela paz de caminhar no Teu tempo. Que possamos confiar que tudo que precisa acontecer, acontecerá na hora certa. Pai amado, trazemos diante de Ti todas as ansiedades relacionadas com perdas e lutos. Há pessoas ouvindo esta oração que acordaram com saudade pesada de alguém que já partiu, com a dor ainda fresca de despedidas recentes, com o vazio imenso deixado pela ausência. Senhor, Tu és o Deus de toda consolação, aquele que enxuga cada lágrima, que cura os corações quebrantados, que está perto dos que sofrem. Pai, coloca o Teu bálsamo curador sobre cada ferida aberta pela perda. Consola de maneira sobrenatural aqueles que choram, traz paz aos que estão angustiados pela saudade, fortalece os que precisam continuar mesmo com o coração partido. Lembramos que Tu guardas cada lágrima nossa,
que a nossa dor não passa despercebida aos teus olhos. Remove a ansiedade sobre como vamos suportar a vida sem aquela pessoa amada e planta a certeza de que a tua graça é suficiente para cada dia. Que possamos encontrar em ti o consolo que nenhum ser humano pode oferecer. Senhor Jesus, entregamos a ti todas as preocupações relacionadas com a nossa mente e saúde mental. Há pessoas que acordaram lutando contra pensamentos obsessivos, contra ataques de pânico, contra a depressão que rouba as cores da vida, contra traumas do passado que ainda atormentam o presente. Pai, tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Repreende agora toda a opressão mental, toda a fortaleza de pensamentos negativos, toda a prisão psicológica. Liberta as mentes cativas, cura as memórias feridas, restaura o equilíbrio emocional. Senhor, dá sabedoria para buscar ajuda profissional quando necessário, mas também opera curas que vão além do que a medicina consegue alcançar. Remove a vergonha de lutar com questões de saúde mental e substitui-a por coragem para buscar ajuda. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Pai Celestial, trazemos diante de ti todas as ansiedades relacionadas com sonhos e propósitos que ainda não se cumpriram. Há pessoas que acordaram desanimadas porque as promessas parecem tardar, porque as portas continuam fechadas, porque os sonhos parecem cada vez mais distantes. Senhor, lembramos que a visão ainda tem o seu tempo determinado e ao fim falará. O que tu prometeste se cumprirá, não porque merecemos, mas porque tu és fiel. Pai, renova a esperança dos que estão cansados de esperar, reaviva os sonhos que estavam morrendo, reacende a paixão pelo propósito que tu plantaste em cada coração. Remove a ansiedade da demora e substitui-a por confiança no teu tempo perfeito. Que possamos continuar preparando enquanto esperamos, crescendo durante a espera, amadurecendo no processo. Senhor, o tempo de espera não é tempo perdido quando estamos sendo preparados para receber o que pedimos. Senhor Deus, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas com situações que nos deixam sem controle sobre as nossas próprias emoções. Há pessoas que acordaram com raiva não resolvida, com amargura que contamina tudo, com ressentimentos que envenenam a alma, com medo que paralisa qualquer ação. Pai, vem com o Teu Espírito Santo e faz uma limpeza profunda no nosso interior. Remove toda raiz de amargura, arranca toda semente de ressentimento, expulsa todo medo paralisante. Ensina-nos a processar as emoções de forma saudável, a não reprimir, mas também a não ser controlados por elas. Dá-nos domínio próprio, que é fruto do Teu Espírito, que possamos sentir sem ser dominados pelo que sentimos, que possamos expressar sem destruir, que possamos ser honestos emocionalmente sem perder o controle. Substitui o caos emocional pela ordem que vem de Ti. Que a Tua paz governe os nossos corações. Pai amado, entregamos a Ti neste momento todas as ansiedades que nem conseguimos nomear, aquela angústia indefinida que aperta o peito sem razão aparente, aquele peso inexplicável que carregamos sem saber de onde vem. Senhor, Tu conheces até aquilo que não conseguimos expressar em palavras. O Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos nem pelo que orar. Pai, toca agora nas camadas mais profundas do nosso ser, naqueles lugares escondidos onde guardamos medos ancestrais, feridas esquecidas, traumas não processados. Faz uma obra completa de cura e libertação. Que possamos terminar esta oração diferentes de como começamos, mais leves, mais livres, mais em paz,
Remove toda a ansiedade, conhecida ou desconhecida, nomeada ou sem nome, consciente ou inconsciente. Que a tua paz inunde cada canto do nosso ser agora. Senhor Jesus, pedimos agora especificamente pela paz que vem de ti e que o mundo não pode dar nem tirar. Essa paz que não depende das circunstâncias externas, mas que brota de dentro para fora quando estamos conectados contigo. Pai, há pessoas que viveram anos sem conhecer verdadeira paz, sempre agitadas, sempre inquietas, sempre ansiosas. Hoje, declaramos que a tua paz está disponível para cada coração que se abre para recebê-la. Lembramos da promessa de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor, ativa esta promessa agora na vida de cada pessoa, que possamos experimentar a tua paz como um rio que flui constantemente, independente das tempestades ao redor. Ensina-nos a guardar esta paz como um tesouro precioso, a não permitir que nada nem ninguém nos roube este presente divino. Pai Celestial, oramos pela capacidade de viver no presente sem ser atormentados pelo passado ou ansiosos pelo futuro. Quantas pessoas perdem as bênçãos de hoje porque estão mentalmente presas no ontem ou preocupadas com o amanhã? Senhor, ensina-nos a arte de estar plenamente presentes em cada momento, de aproveitar as pequenas alegrias de hoje, de valorizar as pessoas que estão conosco agora. Remove os arrependimentos do passado que já foram perdoados e esquecidos por ti, mas que ainda nos atormentam. Cura as memórias dolorosas, não apagando-as, mas tirando o veneno delas. Quanto ao futuro, Pai, ajuda-nos a planejar com sabedoria, mas sem ansiedade, a nos preparar, mas sem nos preocupar, a sonhar, mas sem perder o hoje. Que possamos dizer como o salmista: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Dá-nos olhos para ver as bênçãos presentes que perdemos quando estamos ansiosos. Senhor Deus, pedimos que fortaleças a nossa confiança em Ti acima de qualquer circunstância. A ansiedade nasce quando confiamos mais no que vemos do que em quem Tu és. Pai, aumenta a nossa capacidade de confiar mesmo quando não entendemos, de descansar mesmo quando a situação parece caótica, de ter paz mesmo quando tudo ao redor está em turbulência. Lembramos de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, ajuda-nos a soltar a necessidade de entender tudo e abraçar a liberdade de simplesmente confiar. Que a nossa fé não esteja baseada em explicações, mas em relacionamento contigo. Fortalece-nos para crer que Tu estás operando mesmo quando não vemos, que estás presente mesmo quando não sentimos, que estás cuidando mesmo quando parece o contrário. Pai amado, oramos especialmente por aqueles que estão enfrentando situações onde a ansiedade parece justificável, onde as circunstâncias são realmente difíceis e os desafios são genuinamente grandes. Senhor, não estamos minimizando a dor real, as lutas verdadeiras, os problemas concretos, mas pedimos que mesmo em meio a tudo isso, a Tua paz sobrenatural se faça presente. Tu prometeste que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Tu venceste o mundo. Pai, que esta vitória de Cristo se manifeste na vida de cada um hoje. Dá força para enfrentar o que precisa ser enfrentado, coragem para lutar as batalhas que precisam ser lutadas, mas sempre com a certeza de que não estamos sozinhos nestas lutas. Vai à frente abrindo caminhos, fica ao lado sustentando-nos, vem por trás protegendo-nos. Que a ansiedade não nos paralise,
mas que a fé nos mova em direção às soluções. Senhor Jesus, pedimos que ensines as nossas mentes a se fixarem no que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama, conforme nos orientas em Filipenses capítulo 4, versículo 8. A ansiedade se alimenta de pensamentos negativos, de cenários catastróficos que criamos mentalmente, de previsões sombrias sobre o futuro. Pai, renova as nossas mentes, transforma os nossos padrões de pensamento. Onde há tendência a pensar o pior, planta esperança de pensar o melhor. Onde há hábito de focar nos problemas, cria capacidade de enxergar as soluções. Onde há costume de ver o que falta, abre os olhos para ver o que já temos. Senhor, dá-nos discernimento para reconhecer quando os nossos pensamentos não vêm de Ti e autoridade para rejeitar toda mentira do inimigo. Que possamos tomar cativo cada pensamento à obediência de Cristo, não permitindo que a nossa mente seja campo de batalha do adversário. Pai Celestial, oramos pela nossa respiração física e espiritual neste momento. Assim como precisamos respirar oxigênio para viver fisicamente, precisamos respirar a Tua presença para viver espiritualmente. Ensina-nos a fazer pausas ao longo do dia para respirar profundamente e lembrar que Tu estás conosco. Quando a ansiedade apertar o peito e dificultar a respiração, que possamos parar e inalar a Tua paz, exalar as preocupações. Senhor, coloca em nós o hábito de buscar momentos de quietude na Tua presença, não como luxo, mas como necessidade vital. Que possamos entender que tempo gasto contigo nunca é tempo perdido, mas sim investimento que multiplica paz e produtividade. Cria em nós fome e sede de estar na Tua presença, desejo genuíno de comunhão contigo. Que não busquemos apenas as Tuas bênçãos, mas a Ti mesmo, não apenas as Tuas respostas, mas o Teu abraço. Senhor Deus, pedimos que nos ensines a arte de celebrar pequenas vitórias e agradecer por pequenas bênçãos. A ansiedade muitas vezes vem porque focamos tanto no que ainda não alcançamos que esquecemos de valorizar o quanto já avançamos. Pai, abre os nossos olhos para ver os progressos, mesmo que pequenos. Ensina-nos a ter um coração grato que reconhece as Tuas bênçãos diárias, desde as mais óbvias até as mais sutis. Que possamos começar e terminar cada dia com gratidão, fazendo lista mental das coisas boas que experimentamos. A gratidão é inimiga da ansiedade, porque é impossível estar verdadeiramente grato e ansioso ao mesmo tempo. Senhor, cultiva em nós um espírito de ação de graças, que transforma a nossa perspectiva sobre tudo. Que possamos dizer como Paulo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Pai amado, oramos pela nossa vida de oração, pedindo que ela se torne mais profunda e constante. Paulo nos ensina a orar sem cessar, não significando que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas que devemos manter uma conexão contínua contigo ao longo do dia. Senhor, ajuda-nos a transformar cada preocupação em oração, cada ansiedade em súplica, cada medo em clamor. Que a nossa primeira reação diante de qualquer situação difícil seja buscar-te em oração, não como último recurso, mas como primeiro instinto. Pai, ensina-nos a orar com fé, crendo que Tu ouves e respondes. Remove de nós orações mecânicas e vazias e acende orações fervorosas e cheias de vida. Que possamos experimentar o poder da oração não apenas em momentos de crise, mas como estilo de vida constante. Senhor, faz da oração o nosso refúgio seguro, o lugar onde sempre encontramos paz. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a estabelecer limites saudáveis na nossa vida.
Muitas vezes a ansiedade vem porque assumimos responsabilidades que não são nossas, porque dizemos sim quando deveríamos dizer não, porque carregamos fardos que tu nunca nos pediste para carregar. Pai, dá-nos sabedoria para reconhecer o que é nosso fazer e o que precisa ser deixado com os outros ou contigo. Ensina-nos a dizer não sem culpa quando necessário, a estabelecer prioridades claras, a proteger o nosso tempo e energia. Senhor, liberta-nos da necessidade doentia de agradar a todos, de estar disponível para tudo, de resolver todos os problemas. Ajuda-nos a entender que ter limites não é egoísmo, mas sabedoria. Não é falta de amor, mas amor próprio saudável. Que possamos viver vidas equilibradas, onde há espaço para servir os outros, mas também para cuidar de nós mesmos. Pai Celestial, oramos pela nossa saúde física, reconhecendo que corpo e mente estão profundamente conectados. A ansiedade afeta o corpo de muitas formas: tensão muscular, dores de cabeça, problemas digestivos, insônia, entre outros. Senhor, toca o nosso corpo com cura, alivia as tensões acumuladas, restaura o sono reparador, normaliza as funções que foram afetadas pelo estresse. Dá-nos disciplina para cuidar bem deste templo do Espírito Santo através de alimentação adequada, exercício físico regular, descanso suficiente. Ajuda-nos a reconhecer quando precisamos buscar ajuda médica e dar sabedoria aos profissionais de saúde que nos atendem. Senhor, que possamos honrar-te através de como tratamos o nosso corpo, não com vaidade, mas com mordomia responsável. Remove toda a culpa relacionada com limitações físicas e substitui por aceitação amorosa de quem somos. Senhor Deus, pedimos que nos ajudes a desenvolver resiliência emocional e espiritual. A vida sempre trará desafios, mas podemos crescer na capacidade de nos recuperar das quedas, de aprender com as dificuldades, de sair mais fortes das provações. Pai, faz-nos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas que não murcham mesmo em tempo de seca. Quando as tempestades vierem, que as nossas raízes estejam tão profundas em Ti que não sejamos arrancados. Senhor, ensina-nos que resistência não significa nunca cair, mas sempre levantar. Que possamos ver cada dificuldade como oportunidade de crescimento. Cada desafio como chance de ver o Teu poder operando. Remove a mentalidade de vítima e planta a identidade de vencedores em Cristo. Que possamos dizer com Paulo: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pai amado, oramos pela nossa vida comunitária, reconhecendo que não fomos criados para viver isolados. A ansiedade muitas vezes piora quando estamos sozinhos, quando não temos com quem compartilhar os fardos. Senhor, conecta-nos com pessoas de fé genuína, que possam caminhar conosco, que possam orar por nós, que possam nos encorajar nos dias difíceis. Dá-nos coragem para ser vulneráveis, para pedir ajuda quando precisamos, para compartilhar as nossas lutas sem vergonha. Ao mesmo tempo, faz-nos ser esse tipo de amigo para outras pessoas, alguém que oferece ombro amigo, ouvido atento, coração compassivo. Senhor, edifica comunidades de fé onde há apoio mútuo, onde os fardos são compartilhados, onde ninguém precisa lutar sozinho. Remove o orgulho que nos impede de pedir ajuda e planta a humildade que reconhece a nossa necessidade uns dos outros. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a manter a perspectiva eterna em meio às lutas temporais. Paulo nos ensina que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós será revelada. Pai, quando a ansiedade nos fizer sentir que os problemas atuais são eternos e insuperáveis, lembra-nos de que esta vida é apenas um breve capítulo da história eterna que estás escrevendo. Ajuda-nos a não perder de vista o quadro maior, o propósito maior,
o destino maior que nos aguarda. Senhor, que possamos investir mais energia nas coisas que têm valor eterno do que nas que são passageiras. Ensina-nos a segurar com mãos abertas as coisas temporais e a agarrar firmemente as eternas, que a esperança da glória futura nos dê força para suportar as dificuldades presentes. Pai, faz-nos viver não apenas para o aqui e agora, mas com a eternidade em vista. Pai Celestial, oramos especificamente por libertação de toda opressão espiritual que possa estar alimentando a ansiedade. Reconhecemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Senhor, onde há influência demoníaca trazendo tormento mental, medo paralisante, pensamentos suicidas, declaramos a vitória do sangue de Jesus. Repreendemos todo espírito de ansiedade, de pânico, de medo, de tormento. Ordenamos que se afastem em nome de Jesus e que nunca mais retornem. Pai, enche cada espaço vazio com a Tua presença, sela cada porta que foi aberta ao inimigo, fortifica cada área vulnerável. Que o Teu Espírito Santo habite em nós em plenitude, não deixando espaço para nenhuma outra influência. Senhor, coloca vigilância espiritual sobre as nossas vidas, protegendo-nos de todo ataque do adversário, que possamos estar firmes, revestidos de toda a armadura de Deus. Senhor Deus, pedimos que nos ensines a descansar verdadeiramente, não apenas fisicamente, mas em todos os níveis do nosso ser. Jesus nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, queremos responder a este convite agora. Ensinamos a parar, a fazer pausas necessárias, a não glorificar o excesso de trabalho e a falta de descanso. Senhor, ajuda-nos a entender que descanso não é preguiça, mas obediência ao Teu design para nós. Tu mesmo descansaste no 7º dia, estabelecendo um padrão de ritmo saudável entre trabalho e descanso. Pai, liberta-nos da culpa que sentimos quando paramos, da ansiedade que vem quando não estamos produzindo constantemente. Ensina-nos que o nosso valor não está no que fazemos, mas em quem somos em Ti. Que possamos descansar profundamente, sabendo que Tu nunca dormes nem repousas, estando sempre vigilante sobre nós. Pai amado, oramos pela renovação da nossa esperança. A ansiedade muitas vezes nasce quando perdemos a esperança, quando não conseguimos mais enxergar luz no fim do túnel, quando sentimos que nada vai melhorar. Senhor, Tu és o Deus da esperança que nos enche de toda alegria e paz em crer. Reacende em nós a chama da esperança que estava se apagando. Lembra-nos de todas as vezes que já nos livraste no passado, de todos os milagres que já fizeste, de todas as promessas que já cumpriste. Se Tu foste fiel até aqui, continuarás sendo fiel. Pai, planta em nós esperança inabalável, de que os melhores dias ainda estão por vir, de que esta dor presente gerará testemunho futuro, de que Tu estás preparando algo maior do que podemos imaginar. Que possamos dizer com o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a viver com propósito claro. Muitas vezes a ansiedade vem quando nos sentimos perdidos, sem direção, sem saber para onde estamos indo ou por que estamos aqui. Pai, revela-nos o propósito específico que tens para cada vida. Mostra-nos os dons e talentos que colocaste em nós, as paixões que plantaste no nosso coração, as oportunidades que estás abrindo à nossa frente. Senhor, alinha os nossos desejos com a Tua vontade, os nossos planos com o Teu propósito. Dá-nos clareza de visão sobre aonde devemos ir e coragem para dar os passos necessários. Remove a confusão que paralisa e substitui por direção que motiva. Que possamos acordar cada manhã sabendo que temos um propósito a cumprir, uma missão a realizar, um destino a alcançar. Senhor,
Faz-nos viver vidas significativas que fazem diferença no reino de Deus e na vida das pessoas. Pai Celestial, oramos por sabedoria para lidar com as redes sociais e a tecnologia de forma saudável. Vivemos numa era onde somos bombardeados constantemente com informações, comparações, notícias ruins, vidas aparentemente perfeitas dos outros. Senhor, isto alimenta tremendamente a ansiedade. Dá-nos discernimento para saber quando desconectar, quando fazer jejum de redes sociais, quando proteger a nossa paz mental. Ajuda-nos a não comparar a nossa vida real com as vidas editadas que vemos online. Senhor, liberta-nos da necessidade de validação através de curtidas e comentários. Que possamos buscar a Tua aprovação acima de qualquer aprovação virtual. Ensina-nos a usar a tecnologia como ferramenta útil, sem permitir que ela nos use e nos controle. Pai, protege especialmente as crianças e jovens dos perigos digitais, da ansiedade gerada pelas redes sociais, do cyberbullying. Dá sabedoria aos pais para orientar e proteger. Senhor Deus, pedimos que esta oração não seja apenas palavras que falamos, mas transformação real que experimentamos. Que algo mude profundamente em nós neste momento, que a ansiedade que trouxemos seja substituída pela Tua paz, que o medo seja trocado por fé, que a preocupação dê lugar à confiança. Pai, sela esta oração com o Teu poder, confirma cada palavra com a Tua autoridade, ativa cada pedido com a Tua vontade soberana. Que ao terminarmos este momento de oração, possamos sentir diferença tangível no nosso interior, leveza onde havia peso, esperança onde havia desespero, paz onde havia turbulência. Senhor, que os efeitos desta oração não sejam apenas momentâneos, mas duradouros, que possamos carregar esta paz ao longo de todo o dia e de todos os dias que virão. Que sempre que a ansiedade tentar retornar, possamos lembrar deste momento e renovar a nossa confiança em Ti. Obrigado, Pai, porque Tu ouves e respondes às orações dos Teus filhos. Pai amado, enquanto nos aproximamos do final desta oração, queremos declarar com toda convicção que Tu és digno de toda confiança. Não há situação grande demais para o Teu poder. Não há problema complexo demais para a Tua sabedoria. Não há ferida profunda demais para a Tua cura. Senhor, que esta verdade se estabeleça firmemente no nosso coração. Tu és maior do que qualquer coisa que enfrentamos, maior do que a ansiedade, maior do que o medo, maior do que as circunstâncias adversas. Pai, obrigado, porque não precisamos carregar sozinhos os fardos pesados, porque Tu nos convidas a lançar sobre Ti toda a ansiedade. Obrigado, porque o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Obrigado, porque quando estamos fracos, Tu és forte. Obrigado, porque a Tua graça é suficiente para cada dia, para cada desafio, para cada momento. Senhor, que possamos viver o resto deste dia e todos os dias seguintes descansando nesta verdade libertadora. Senhor Jesus, declaramos que a ansiedade não terá mais domínio sobre nós. Quebramos agora, em nome de Jesus, todo o ciclo vicioso de preocupação, todo o padrão mental destrutivo, toda a fortaleza de pensamentos ansiosos. Declaramos liberdade sobre cada mente, paz sobre cada coração, descanso sobre cada alma. Pai, que possamos aprender a reconhecer os primeiros sinais de ansiedade e imediatamente trazê-los a Ti em oração, não permitindo que cresçam e tomem conta de nós. Ensina-nos a ser vigilantes sobre a nossa saúde mental e emocional, a cuidar preventivamente e não apenas remediar quando já estamos em crise. Senhor, planta em nós hábitos espirituais saudáveis que funcionem como âncora nos dias tempestuosos, oração diária, leitura da palavra, comunhão com outros crentes, adoração constante,
Que estes hábitos não sejam obrigação religiosa, mas fonte de vida e paz. Pai Celestial, pedimos que seles esta manhã com a tua bênção especial. Que ao sairmos deste momento de oração e enfrentarmos as atividades do dia, possamos carregar a certeza da tua presença conosco. Vai à nossa frente preparando o caminho, fica ao nosso lado sustentando-nos, vem atrás protegendo-nos. Senhor, que em cada situação que enfrentarmos hoje, possamos lembrar que não estamos sozinhos. Quando a ansiedade tentar nos assaltar no trânsito, na reunião difícil, na conversa complicada, no momento de decisão, que possamos fazer uma pausa e respirar a tua paz. Pai, coloca pessoas certas no nosso caminho hoje. Abre portas que precisam ser abertas. Fecha portas que precisam permanecer fechadas. Dá-nos favor onde precisamos de favor, sabedoria onde precisamos de sabedoria, força onde precisamos de força. Que este seja um dia marcado pela tua bondade e fidelidade. Senhor Deus, oramos especialmente por cada pessoa que chegou até este ponto da oração carregando fardos muito pesados. Para aqueles que estão em situações extremamente difíceis, que parecem sem solução humana, declaramos que nada é impossível para ti. Tu és o Deus dos milagres, aquele que abre caminhos onde não há caminho, que faz o impossível acontecer. Pai, intervém sobrenaturalmente nas situações que precisam de intervenção divina. Mostra o teu poder de forma inegável, manifesta a tua glória de maneira visível. Senhor, que hoje seja o dia de virada para alguém, o dia onde tudo começa a mudar, onde a resposta finalmente chega, onde o milagre se manifesta. Para aqueles que estão esperando há muito tempo, renovamos a esperança de que o tempo de Deus está chegando. Não desistas, não desanimes, mantenha a fé firme, o amanhecer está próximo. Pai amado, agradecemos por cada pessoa que dedicou este tempo para buscar-te em oração. Obrigado, porque tu honras aqueles que te buscam de todo o coração, porque recompensas aqueles que te procuram diligentemente. Senhor, multiplica a fé de cada um, aumenta a confiança, fortalece a esperança. Que este tempo investido em oração produza frutos abundantes, não apenas hoje, mas nos dias, semanas, meses que virão. Pai, que possamos olhar para trás daqui a algum tempo e reconhecer que este foi um momento divisor de águas, onde decidimos entregar a ansiedade e abraçar a paz, onde escolhemos confiar em vez de nos preocupar. Obrigado porque tu estás operando agora mesmo, porque a tua palavra não volta vazia, porque o que foi semeado em oração será colhido em bênção. Selamos tudo isso com o sangue precioso de Jesus. Senhor Jesus, pedimos que esta oração se torne um hábito diário na vida de cada pessoa, que possamos começar cada manhã entregando a Ti todas as ansiedades antes mesmo que elas tenham chance de crescer. Pai, estabelece em nós o padrão de buscar-te primeiro, antes de pegar o celular, antes de mergulhar nas preocupações do dia, antes de deixar a mente vagar por cenários negativos. Senhor, que a oração matinal se torne tão essencial quanto respirar, tão natural quanto acordar. Ensina-nos que minutos investidos em oração pela manhã economizam horas de ansiedade ao longo do dia. Que possamos experimentar a diferença entre dias que começam com oração e dias que começam com preocupação. Pai, cria em nós fome pela Tua presença, sede da Tua palavra, desejo genuíno de comunhão contigo. Que o nosso primeiro pensamento ao acordar seja sempre voltado para Ti. Pai Celestial, oramos por multiplicação desta mensagem. Que cada pessoa que foi abençoada por esta oração se torne canal de bênção para outros. Senhor, usa-nos para levar paz a quem está ansioso, esperança a quem está desanimado, fé a quem está duvidando.
Que possamos compartilhar não apenas palavras, mas testemunhos vivos de como Tu transformaste a nossa ansiedade em paz. Pai, levanta uma geração de pessoas que vivem em paz sobrenatural, mesmo em meio ao caos, que confiam inabaláveis, mesmo quando tudo parece incerto, que descansam seguros, mesmo quando o mundo está agitado. Senhor, que a nossa vida seja testemunho vivo do poder da oração, da realidade da Tua presença, da suficiência da Tua graça. Usa-nos para fazer diferença no mundo, começando pelos que estão mais próximos de nós. Senhor Deus, pedimos proteção especial sobre este dia que está começando. Protege-nos de acidentes, de pessoas mal intencionadas, de situações perigosas. Guarda os nossos passos, dirige o nosso caminho, ilumina as nossas decisões. Pai, que nenhum mal nos sobrevenha, que nenhuma praga chegue à nossa habitação, porque Tu ordenaste aos Teus anjos que nos guardem em todos os nossos caminhos. Senhor, coloca anjos acampados ao nosso redor, protegendo cada entrada e saída, vigiando enquanto dormimos, acompanhando-nos enquanto estamos acordados. Repreendemos todo o plano do inimigo contra as nossas vidas. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pai, que possamos viver sob a cobertura do Altíssimo, habitando à sombra do Onipotente, dizendo do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pai amado, oramos por provisão abundante sobre cada área de necessidade. Para aqueles que precisam de provisão financeira, abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida. Para aqueles que precisam de cura física, estende a Tua mão curadora. Para aqueles que precisam de restauração em relacionamentos, opera reconciliação. Para aqueles que precisam de direção, revela claramente o caminho. Para aqueles que precisam de emprego, abre portas de oportunidade. Para aqueles que precisam de sabedoria, derrama do Teu Espírito. Senhor, Tu conheces cada necessidade específica de cada pessoa. Nada escapa ao Teu conhecimento, nada é pequeno demais para a Tua atenção, nada é grande demais para o Teu poder. Pai, supre cada necessidade segundo as Tuas riquezas na glória em Cristo Jesus. Que possamos testemunhar a Tua fidelidade de forma tangível hoje. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a ser sal e luz onde quer que formos hoje. Que a paz que recebemos em oração transborde para as pessoas ao nosso redor. Que possamos ser instrumentos de paz em ambientes de conflito, fontes de esperança em lugares de desespero, portadores de luz em meio às trevas. Pai, usa as nossas palavras para abençoar, as nossas ações para servir, a nossa presença para consolar. Senhor, que alguém seja impactado positivamente hoje apenas por nos encontrar, que alguém veja Jesus em nós, que alguém seja apontado para Ti através do nosso testemunho. Que não vivamos apenas para nós mesmos, mas para fazer diferença no reino de Deus. Pai, dá-nos sensibilidade espiritual para reconhecer oportunidades de ministrar, coragem para aproveitar cada oportunidade, amor genuíno que move cada ação. Pai Celestial, oramos por unção especial sobre as nossas palavras hoje. Que tudo que sair da nossa boca seja temperado com graça. Que as nossas palavras construam e não destruam. Que abençoem e não amaldiçoem. Que tragam vida e não morte. Senhor, coloca a guarda na nossa boca, vigia a porta dos nossos lábios, ajuda-nos a falar no tempo certo, a calar no momento apropriado, a ouvir mais do que falar. Pai, que não pequemos com a língua, que não fofoquemos, que não reclamemos, que não falemos mal dos outros. Senhor, enche a nossa boca de palavras de fé, de declarações de vitória, de confissões de esperança. Que possamos falar a Tua palavra sobre cada situação,
declarar as tuas promessas sobre cada desafio, proclamar o teu senhorio sobre cada área da nossa vida. Que a nossa boca seja instrumento de bênção. Senhor Deus, pedimos que nos ajudes a manter o foco no que realmente importa hoje. Em meio a tantas demandas, distrações e urgências, ajuda-nos a priorizar o essencial. Pai, que não percamos tempo com coisas que não têm valor eterno, que não desperdicemos energia com preocupações inúteis, que não nos deixemos arrastar por urgências que não são verdadeiras prioridades. Senhor, dá-nos sabedoria para dizer não ao que precisa ser recusado e sim ao que precisa ser abraçado. Ajuda-nos a gerenciar bem o tempo, a ser produtivos sem ser ansiosos, a trabalhar com excelência sem ser perfeccionistas doentios. Pai, que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que investimos em coisas que realmente importam: relacionamentos, propósito, crescimento espiritual. Que não cheguemos ao fim do dia exaustos por correria inútil, mas satisfeitos por produtividade significativa. Pai amado, oramos por cada família representada nesta oração. Abençoa os lares, protege os casamentos, guarda os filhos, cuida dos idosos. Senhor, que as famílias sejam fortalezas de fé, ambientes de paz, lugares onde o teu nome é honrado. Onde há conflitos familiares, traz reconciliação. Onde há comunicação quebrada, restaura o diálogo. Onde há feridas antigas, opera cura profunda. Pai, ensina-nos a amar as nossas famílias, não com amor humano imperfeito, mas com o teu amor ágape que nunca falha. Dá paciência aos pais, obediência aos filhos, compreensão aos cônjuges, respeito a todos. Senhor, que cada lar seja um pedacinho do céu na terra, onde a tua presença habita constantemente, onde a tua palavra governa as decisões, onde o teu amor une os corações. Protege as famílias de toda investida do inimigo que quer destruir a estrutura familiar. Senhor Jesus, pedimos que nos ajudes a viver hoje com intencionalidade e não no piloto automático. Que cada ação seja consciente, cada palavra seja pensada, cada decisão seja ponderada. Pai, tira-nos da rotina mecânica que embota os sentidos e nos faz perder a capacidade de ver as tuas bênçãos diárias. Senhor, abre os nossos olhos para ver a beleza ao redor, os nossos ouvidos para escutar o que tu estás dizendo, o nosso coração para sentir a tua presença. Que possamos viver plenamente presentes em cada momento, aproveitando cada oportunidade, valorizando cada pessoa, agradecendo cada bênção. Pai, que não deixemos a vida passar enquanto estamos distraídos com preocupações. Ajuda-nos a viver com propósito, com paixão, com presença plena. Que ao deitar hoje à noite possamos dizer: vivi bem este dia, aproveitei as oportunidades, amei as pessoas, honrei a Deus. Pai Celestial, oramos por cada sonho e projeto que está no coração de cada pessoa. Senhor, tu colocaste sementes de destino em cada um de nós, visões que precisam ser realizadas, propósitos que precisam ser cumpridos. Pai, não permitas que a ansiedade aborte os sonhos, que o medo paralise os projetos, que a dúvida mate as visões. Senhor, dá coragem para dar os primeiros passos, persistência para continuar quando for difícil, fé para crer mesmo quando parecer impossível. Abre portas que precisam ser abertas, conecta-nos com as pessoas certas, provê os recursos necessários. Pai, que os sonhos que vêm de ti se cumpram no tempo certo, da maneira certa, para a glória certa. Remove todo sonho que não vem de ti e planta os que estão alinhados com o teu propósito. Que possamos ser realizadores de sonhos e não apenas sonhadores. Senhor Deus, pedimos que enchas este dia de momentos de alegria genuína. Mesmo em meio aos desafios, cria oportunidades de sorrir, de rir, de celebrar as pequenas vitórias. Pai,
A alegria do Senhor é a nossa força. Não uma alegria superficial que nega os problemas, mas uma alegria profunda que persiste apesar dos problemas. Senhor, ajuda-nos a cultivar um coração alegre que funciona como remédio para a alma, que possamos encontrar motivos para agradecer mesmo nas circunstâncias difíceis, razões para sorrir mesmo nos dias cinzentos, esperança que brilha mesmo na escuridão. Pai, remove de nós o peso da seriedade excessiva e planta leveza de espírito. Que possamos levar a vida a sério sem nos levar tão a sério. Senhor, enche o nosso dia de pequenos momentos de alegria que juntos formam uma vida feliz. Pai amado, enquanto encerramos esta oração, queremos renovar o nosso compromisso de viver em dependência total de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que separados de Ti não há vida verdadeira, que longe de Ti não há paz real. Senhor, que possamos permanecer conectados à videira, bebendo constantemente da Tua seiva, recebendo força da Tua presença. Pai, ajuda-nos a não tentar viver na nossa própria força, a não confiar apenas nas nossas capacidades, a não depender somente dos nossos recursos. Senhor, que a cada passo hoje possamos lembrar que precisamos de Ti, que sem Ti tropeçamos, que com Ti vencemos. Que esta dependência não seja fraqueza, mas sabedoria, não seja limitação, mas libertação. Pai, faz-nos pequenos aos nossos próprios olhos, para que possamos ser grandes aos Teus olhos. Que toda glória, toda honra, todo louvor sejam somente Teus. Pai amado, obrigado por esta manhã de oração que transformou os nossos corações. Obrigado porque Tu sempre nos escutas, porque a Tua presença está constantemente conosco, porque jamais nos abandonas. Agradecemos pela possibilidade de viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a Tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração poderosa, enquanto caminhamos na Tua presença e colocamos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Selamos tudo isso no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração e trouxe paz à tua alma, eu te convido a fazer 3 coisas importantes agora. Primeiro, escreve amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e todos possam ver o poder de Deus operando em tantas vidas. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que tu sabes que está lutando contra a ansiedade, que precisa ouvir estas palavras de esperança e sentir o toque de Deus. Pode ser um familiar, um amigo, um colega de trabalho. O Espírito Santo vai te mostrar quem precisa desta mensagem hoje. Terceiro, se ainda não és inscrito neste canal, clica no botão de inscrição agora mesmo para receber mais mensagens que vão edificar a tua fé, fortalecer o teu espírito e aproximar-te cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida neste dia e sempre. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. Que a graça do nosso Senhor te capacite para cada desafio. Que o amor de Deus te envolva como um manto protetor. E que o Espírito Santo te guie em toda a verdade, dando-te sabedoria, força e coragem para viver este dia em vitória. Vai em paz, vai com Deus e lembra-te sempre, tu não estás sozinho, o Senhor está contigo. Amém.